E aí, minha gente, tudo bem? Aqui quem fala é o professor de História Vitor Rizovas, da Oficina de Estudante. Antes de mais nada, lembra de curtir o canal. Se inscreve aí para você não perder nada. Aí sempre que tiver alguma atualização, alguma dica nova, você já fica sabendo e se prepara da melhor forma possível para o seu vestibular. Belezinha? Estou aqui hoje para falar com vocês sobre um assunto muito importante que aparece frequentemente nos vestibulares de todo o país, especialmente nos nossos aqui do estado de São Paulo. Dá uma olhada. Escravos no Brasil do século XIX. Cara, o tema escravo é um tema muito importante. Na verdade, o tema trabalho é um tema muito importante, já anota a dica. Né? Por que o tema trabalho é muito importante? Porque desde a relação do índio com o português, desde aquele tipo de escambo lá no comecinho do Brasil colônia, até as relações de escravidão, né, ao longo do século XVII, XVIII, XIX, são temas de vestibular. Não só isso. Depois tem toda a questão do trabalhismo do Vargas. Então, se você estiver estudando, repara, presta muita atenção, grifa, não deixa passar nenhum detalhe das relações de trabalho. Beleza? Hoje vou falar só do século XIX, só do Brasil imperial, só das relações de escravidão. Primeira coisa, a gente pode dividir em dois grandes grupos, né? Os escravos rurais e os escravos urbanos. Por que é diferente? Ora, porque o escravo rural ele tem um certo tipo de relação. Né? A gente precisa lembrar que estamos lá numa fazenda, no século XIX, provavelmente uma fazenda de café, mas não só café, lembrando que tem ainda cana-de-açúcar, tem algodão, né? Tem algumas outras questões aí que também usam trabalho escravo, mas a gente está provavelmente numa fazenda. Essa fazenda tem um contingente de escravos que trabalham no que a gente chama na eita. O que é o escravo de eita? É o escravo que está lá na lavoura, né? É o escravo que efetivamente vai cultivar, plantar, livrar de pragas, né? Vai fazer esse trabalho com a agricultura. Este cara vai ser dominado. Não esquece. Nunca o escravo vai achar ótimo que ele é escravo. Nunca o escravo vai se resignar, vai dizer, não, graças a Deus eu tenho um bom dono que não bate tanto em mim e cuida de mim. Isso não existe. O que existe é uma relação de trabalho muito marcada pela dominação. Essa dominação, tanto para o escravo de eita como o escravo doméstico no ambiente rural, é uma dominação que se dá pelo castigo físico, sem dúvida, o emparedamento, o chicote, né, a prisão, né, todas essas formas violentas, mas também se dá de formas não violentas. Essa dominação pode ser, por exemplo, através do que a gente chama de brecha camponesa. Ou seja, o dono do escravo, o dono da fazenda, atribui àquele escravo que se comportar bem um pedaço de terra. Então ele vai lá e dá para esse escravo o seguinte: escuta, se você se comportar bem, se você fizer o que tem que ser feito, eu te deixo cultivar alguma coisa aqui, né, nessa minha fazenda, para que você possa se alimentar melhor e vender na cidade. Então, em busca da brecha camponesa, que traria uma qualidade de vida muito maior para o escravo, ele trabalha melhor, se revolta menos e tem, então, os seus benefícios. Então, acaba sendo uma relação de dominação através do estímulo, né, de alguma coisa que vai trazer um benefício para o escravo. Esse benefício pode ser também passar uma noite com uma escrava que ele tenha se namorado, pode ser ou permitir que se fosse cultuado, né, de uma certa forma, ali tem alguma liberdade, algum prêmio em troca do bom comportamento. Beleza? Uma outra forma de dominação é o controle social. Os escravos eram conhecidos. Então, os habitantes da cidade, das comunidades, eles conheciam a quem pertencia aquele escravo. Então, se você visse um escravo fazendo alguma coisa errada, você corria e denunciava lá para o dono dele. Em troca de quê? Ora, em troca de alguma mercê. Em troca de 1 quilo de farinha, em troca de alguma mercadoria, em troca de poder plantar em algum pedaço da terra desse senhor. Tanto homens livres como outros escravos faziam essa denúncia, essa fiscalização, esse controle social do comportamento dos outros escravos. Beleza? Então, tanto escravos de eita como escravos domésticos são dominados por controle social, por castigos físicos e pela brecha camponesa.
tá bom? E no ambiente urbano? No ambiente urbano eu tenho também escravos domésticos, mas eu tenho escravos de ganho ou escravos de aluguel. Escravo de ganho é aquele cara que foi treinado pelo seu dono para fazer alguma atividade. Por exemplo, para ser sapateiro, para ser barbeiro, por alguma coisa assim. E aí esse escravo passa o dia dele trabalhando na oficina do seu dono, se de repente o dono for um sapateiro, ou trabalhando fora da oficina do seu dono, como no caso um barbeiro, pode ser um vendedor de alguma coisa na rua. E ao final do dia, esse escravo entrega para o dono dele a maior parte do dinheiro que ele arrecadou. Quanto? Não sei. Varia muito de dono para dono, varia muito do acordo, né, que vai ser estabelecido. Frequentemente, o escravo fica com uma parte do seu ganho. Frequentemente, o escravo fica com uma pequena porcentagem daquilo que ele ganhou, o que em longo prazo pode inclusive proporcionar ao escravo comprar do dono dele a própria liberdade, comprar a própria carta de alforria, tá bom? O escravo de aluguel. Eu sou dono de escravos e eu vivo de alugar os meus escravos para outras pessoas, para outros que estão interessados em ter esses escravos. Então, o escravo de aluguel é aquele escravo que vive sendo, né, que frequentemente é alugado pelo seu dono. Tudo bem? Escravos domésticos, aquele óbvio, como o nome diz, né, que acabam trabalhando em casa, amas de leite, damas de companhia, carregadores de liteira, né, alguma coisa desse tipo, que desenvolvem atividades ligadas ao âmbito doméstico. Vamos lembrar, existe uma linha muito tênue entre ser escravo e deixar de ser escravo no Brasil. Ao contrário do que a gente tem em Cuba, ao contrário do que a gente tem na Jamaica ou até mesmo nos Estados Unidos, mas principalmente, na verdade, ao contrário do que a gente tem nos Estados Unidos, no Brasil existe uma linha muito tênue entre ser escravo e deixar de ser escravo. Porque era uma condição muito transitória. Muitas vezes o escravo trabalhava, conseguia sua alforria através da brecha camponesa ou através mesmo de juntar dinheiro, né, ou algum testamento que o tenha beneficiado, deixava de ser escravo e frequentemente ele era reescravizado. Então é muito fácil, ou é relativamente fácil, se a gente compara com outros ambientes escravagistas, era muito fácil o sujeito ser escravo, deixar de ser escravo e muitas vezes voltar a ser escravo no Brasil do século XIX. Tudo bem? Vamos lembrar que a gente tem uma população muito grande de escravos na região Nordeste, grande, né, uma população muito grande de escravos no Rio de Janeiro, e no estado de São Paulo essa população no século XIX é cada vez menor, porque a partir, né, dos anos 40, anos 50, aí a gente já tem a transição para mão de obra imigrante. Belezinha? Gente, muita atenção com esse tema trabalho, muita atenção com esse tema escravo. Não esquece, se inscreve no canal, curte a aula, comenta a aula, me pede algum tema, me sugere algum tema que a gente faz. Beleza? Até mais!